Boa noite. Boa noite. Fazer um chamado, né, iniciar fazendo um chamado a todas as assistentes sociais, alunos, colegas de profissão, né, para a gente iniciar hoje a nossa noite. Hoje é uma noite muito importante, né, muito significativa para o curso. Hoje nós comemoramos o dia 15 de maio, que é o dia do assistente social, e para nós é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, né, dando abertura ao nosso 7º simpósio de serviço social, do curso de serviço social da FACES. Então, para nós é uma alegria, sejam todos bem-vindos, né, e bem-vindas nesse momento, tá certo? Eu gostaria só de apresentar quem vai estar comigo hoje, né? Nós temos a professora mestre do curso de graduação, a professora Glênia Rose, que estará conosco, e a professora também mestre Jaqueline Ferreira, certo? Então, a gente vai dividir nossa conversa, na verdade, vai ser uma conversa, né? Não vai ser uma palestra, né? Vai ser uma conversa entre nós três, para dar início às atividades do curso, né? Em comemoração ao Dia do Assistente Social do curso, que esse ano, né, nós todos os anos seguimos o tema do Conselho Federal de Serviço Social, né, que representa todos os assistentes sociais aqui no Brasil, e o tema é: trabalhamos em vários espaços, sempre com a população. Serviço social, conheça e valorize essa profissão. Né? Então, nós vamos estar dividindo a nossa conversa em 3 blocos, tá certo? No primeiro bloco, nós vamos estar falando um pouco sobre a trajetória do serviço social, a sua origem, né? Ou seja, esse ano nós fazemos 84 anos, então, a relação do serviço social com a questão social, os desafios, né, que são colocados para a categoria na atualidade. Então, o primeiro bloco vai estar trabalhando, né, a gente vai estar conversando sobre isso, a questão das entidades representativas, né, quem nos representa. No segundo bloco, nós vamos estar trabalhando, abordando alguns espaços do serviço social, em específico, né, como nós estamos aqui conversando com a professora Glênia, ela vai estar também abordando sobre o serviço social na educação, né, ou seja, a prática docente do assistente social, né, especificamente a prática docente, e o serviço social na saúde, né, com a representação da professora Jaqueline, né, que ela, além de assistente social, né, docente em serviço social, ela está gestora, né, à frente de uma direção de um hospital. Então, para que a gente possa estar vendo esses 2 espaços e os outros também, né, mais específicos, a gente vai falar um pouco sobre eles e os outros espaços em que o assistente social está inserido. Que espaços são esses, né? O último e terceiro bloco, né, que nós iremos falar sobre a atuação na contemporaneidade do serviço social, trazendo esse contexto que nós estamos vivenciando, que é um contexto de pandemia, né? Então, o serviço social, como sempre, né, desde a sua história, desde o início da sua história, sempre na linha de frente, né? Então, nós estávamos e continuamos estando na linha de frente. Somos consideradas, em muitos momentos, a porta de entrada, né, dos serviços públicos, tanto na assistência, na saúde, educação. Então, assim, nós vamos estar falando, dividindo, né, os 3 blocos, as temáticas nesses 3 blocos. Né? Eu gostaria de pedir para a professora, né, Glênia, né, dar as boas-vindas a vocês, e logo em seguida a professora Jaqueline. Bem, gente, boa noite a todos e a todas, as professoras, professora Brenda, professora Jaqueline. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse dia, né, tão especial para todos nós. E espero que seja uma conversa bem interessante, né, para que a gente refaça as nossas reflexões sobre essa profissão tão apaixonante. E aí estamos também à disposição, aliás, para as perguntas que vocês tiverem, né? Eu acho que a gente vai estar aqui. Agradecer também a presença dos nossos alunos, dos nossos discentes, que eu sei que estão nos assistindo, né? Historicamente, a gente faz os nossos encontros, né, os seminários do nosso simpósio de forma presencial, mas que, em decorrência desse momento que nós estamos vivendo, estamos nos reinventando, como vamos colocar aqui mais à frente,
quando a gente for falar desse processo da atuação do assistente social enquanto docente, então a gente está se reinventando nesse processo e não poderia ser diferente, a gente não poderia deixar essa data tão importante, tão significativa para a nossa categoria. Então, além de parabenizar as assistentes sociais, os assistentes sociais que nos assistem, também gostaria de parabenizar os nossos estudantes, né, que fazem o nosso trabalho enquanto docente de serviço social valer a pena, né, o nosso empenho, o nosso aprimoramento intelectual e que nós buscamos sempre dar o nosso melhor, né? E aí eu espero que seja uma noite bastante proveitosa para todos que estão nos assistindo, né? Estamos aqui à disposição. É isso. Professora Jaqueline. Boa noite a todos, boa noite, professora Brenda, boa noite, professora Glênia. É um prazer estar com vocês hoje aqui nessa conversa, nessa noite, e também desejar boa noite a todos os colegas assistentes sociais que estão nos assistindo e aos nossos alunos também, que estão nos prestigiando e estão participando do nosso 7º simpósio. E como Glênia falou, todos os anos a gente faz presencialmente, mas diante de todo o corrido, né, mesmo assim a gente não deixou esse dia passar em branco, esse dia tão importante que mostra o nosso dia, representando o nosso dia de luta por direitos iguais de todos na sociedade. Então, assim, eu espero que vocês possam, quem está nos assistindo, possam participar também, enviando perguntas, que seja uma noite bem produtiva para todos. Obrigada, professora Jaqueline, professora Glênia. Né? Então, para início de conversa, assim, como pode estar assistindo não apenas alunos, professores, né? A gente vai falar um pouquinho também do que é essa profissão, né? Às vezes há um equívoco do que é serviço social, assistente social, assistência social, assistencialismo. Às vezes as pessoas fazem muito essa diferença, esse equívoco, né? Essa confusão. E a gente vai estar trabalhando também um pouco fazendo essa diferença, né? O que é cada um dessas categorias aí, né? Quem é o assistente social? Né? O que é a política de assistência social? Às vezes as pessoas, você faz assistência social, né? Então as pessoas às vezes confundem um pouco, né? Então os nossos alunos já sabem, né? As colegas professoras, né? Mas só para fazer a distinção, para a gente conhecer um pouquinho que profissão é essa. Que profissão, onde estamos, o que fazemos, né? Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso, mas só para fazer a diferença, né? O assistente social é um profissional que é graduado em serviço social, né? Com uma graduação de 4 anos, é reconhecido pelo MEC, e para ser, quando termina a graduação, você é bacharel em serviço social. Você só passa a ser, né, atuar como assistente social quando você faz seu registro no Conselho Regional de Serviço Social. Tem em todos os estados e também no Distrito Federal. Né? Então, quando você termina sua graduação, você se inscreve no conselho e pode atuar como assistente social. Serviço social é a profissão. Né? Então, a profissão que ela é regulamentada, a nossa lei de regulamentação é a Lei 8.662 de 1993. Né? Então, há uma diferença, a profissão e o profissional de serviço social, certo? Assistencialismo e política de assistência social. A professora Glênia, a professora Jaqueline gostariam de contribuir? Não, com certeza. Reforçar isso, realmente a gente acaba ouvindo, né, até os nossos estudantes quando iniciam a profissão, aliás, o nosso curso, né, iniciam a graduação, tem essa dúvida, e aí deixar claro para os nossos espectadores aí, né, os nossos estudantes já sabem, mas possa ser que tenha alguém que esteja participando que não conhece, e tem realmente essa diferenciação, né? O serviço social é a profissão, o assistente social é o profissional. Então, é interessante, professora Brenda, esclarecer mesmo isso, porque, de fato, existem muitas dúvidas e as pessoas confundem, né, o serviço social com assistencialismo, que não tem nada a ver, até com a política de assistência, que é uma política de direito do cidadão e dever do Estado, não tem nada a ver com assistencialismo. O assistencialismo está ligado a um processo de filantropia, de benemerência, de caridade, algo que nós já superamos. Então, assim, é interessante até fazer esse destaque para a gente fazer essa diferenciação, né, que existe,
até mesmo não só entre o serviço social, mas a própria política de assistência, né? Porque os nossos usuários que nós atendemos enquanto assistentes sociais na política de assistência muitas vezes confundem, trazem também esse ranço que, de fato, a política teve de ser historicamente trilhada, construída num caminho, num horizonte do favor, e que nós superamos isso com a Constituição de 88. Às vezes a gente fica na profissão, às vezes, triste, porque a gente, às vezes, ainda percebe e verifica que ainda há algumas práticas, né, de assistencialismo, por isso que ainda persiste, muitas vezes, esse equívoco por parte dos usuários, porque, às vezes, a forma como, muitas vezes, a política é desenvolvida não vem carregada desse sentido de direito, né? Ou seja, é um direito, não é um favor. Então, às vezes, a gente ainda vê alguns usuários, né, com esse pensamento, porque é uma história, né? Então, sempre a população recebeu, sempre foi no sentido de favor, de caridade, né? Ou seja, é pouco tempo ainda que nós temos a política de assistência comparado a todo o histórico de como esses serviços eram oferecidos à população. Então, a população, muitas vezes, ainda faz essa confusão e acha que está sendo ajudada, que é um favor, né, que vai falar com fulano, porque talvez fulano consiga, né, e quando, na verdade, é um direito que ele tem. Né, e é um direito que é um dever do Estado, um direito do cidadão, e que ele deve sempre acionar quando esse direito estiver sendo negado ou violado. Brenda, professora Brenda, assim, e é interessante a sua fala também para a gente pensar o quanto é importante o trabalho do assistente social, o que a gente chama desse trabalho na ponta, né? Principalmente na política de assistência, porque muitas vezes esse usuário é isso que ele traz, né? Essa perspectiva, ele não tem a perspectiva de um direito, acha que é um favor, e aí a importância do trabalho do assistente social no sentido de desmistificar, né, essa questão de que a política de assistência é um favor. Então, a gente traz já para a nossa fala a importância desse trabalho que nós fazemos junto ao usuário. Então, assim, já para esclarecer que o nosso trabalho não necessariamente se faz dentro de uma sala, somente de uma sala. Pelo contrário, o trabalho do assistente social se faz junto às famílias, se faz junto aos usuários. Então, a gente tem esse trabalho, de fato, conectado com até o próprio tema que o Cefes traz esse ano, que é junto à população. A gente realmente vai junto à população através das nossas visitas, através das demandas espontâneas, as demandas que aparecem nos diversos espaços socioocupacionais do trabalho assistente social. Lênia, e a gente também deixar, eu acho que é bom a gente deixar claro aqui, como você e Brenda falaram, que não é favor, e que para as pessoas, para a população também, para as pessoas que nos assistem, que não são nem alunos, nem professores, que o serviço social não é esse assistencialismo, né? A gente já passou por isso, como você falou. Então, muitas vezes as pessoas acham que quando procura o serviço social, ele não vai em busca do direito dele, não. É um assistencialismo que a gente tem que prestar. E como Brenda falou, vai procurar fulano ou vai procurar ciclano que vai poder ajudar. E eu acho que a gente tem que desmistificar isso, realmente mostrar que as políticas estão para todos, desde que quando foi efetuada a Constituição de 88, então é um direito de todos, não é uma questão de A ou B vai ter mais direito ou vai ter menos direito, é um direito de todos, e nós estamos para defender esse direito. Então, o serviço social está lá, nós, enquanto assistentes sociais, estamos lá para realmente defender esse direito e que não é um favor. Quando esse usuário nos procura, ele tem que saber que ele não está nos pedindo um favor, ele não está pedindo um favor ao Estado, ele está reivindicando um direito dele. Exato, né? Esses são que estão contidos nas legislações. Né? No caso da assistência, nós temos a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência, né, que garante já esse direito ao cidadão, e nós temos também a Política Nacional de Assistência Social, como nós temos a Política Nacional de Saúde, né? Então, como nós temos a Política Nacional de Educação. Então, são políticas sociais, políticas públicas e políticas sociais que devem ser sempre acionadas, né? São direitos que os usuários possuem, que o cidadão brasileiro possui. Então, é importante que esse profissional de serviço social
nós que estamos muitas vezes na porta de entrada dos serviços, né, na linha de frente, na ponta, né, como a professora Glênia falou, que muitas vezes nós estamos lá, na maioria das vezes nós estamos lá, e nós encontramos cidadãos que muitas vezes desconhecem totalmente os seus direitos. Então, a verdade é que, às vezes, essas pessoas elas não conhecem efetivamente que direitos são esses. E, por não conhecer, eles não fazem a exigência, não reivindicam esses direitos. Então, nós temos, muitas vezes, cidadãos que têm direitos e que não usufruem deles, né? Então, fruto ainda dessa ideia, desse traço histórico que nós temos e que é preciso, é uma luta romper com ele todos os dias. Todos os dias nós encontramos usuários que, até mesmo na forma de falar, é muito agradecido, né? Às vezes recebe o seu direito, porque ele tem aquilo muitas vezes como benemerência, como favor do poder do gestor público. Na verdade, não é, né? Meninas, eu queria falar um pouco sobre quais são os espaços, né? Não, só falar um pouco antes que eu tenha iniciado, que a gente ia falar da trajetória, eu vou só pedir à professora Glênia, né, para fazer esse início, para depois, quando a gente chegar já no momento atual, a gente falar um pouco sobre a inserção dos diversos espaços. Eu gostaria que a professora Glênia abordasse sobre essa origem, né? As pessoas às vezes não conhecem como o serviço social se originou no Brasil, às vezes as pessoas não conhecem que profissão é essa, né? Muitas pessoas têm uma ideia equivocada do fazer profissional do assistente social, e aí é importante para a gente conhecer esse profissional hoje, um pouco da sua história, trazer, né, resgatar um pouco da sua história. Então, a professora Glênia, ela vai estar realizando uma retrospectiva, né? Uma retrospectiva é ótimo, né, Glênia? Não, mas os pontos principais em relação à origem do serviço social no Brasil, né? Que profissão, como essa profissão surge. Exatamente, professora Brenda, assim, de forma bem rápida, né? Fazendo aqui, já lembrando das aulas de UFHTM, né? Para quem não sabe, fundamentos históricos, teóricos, metodológicos do serviço social, esse nome é bem grande, que são disciplinas que nós ofertamos, né, no curso, todo o curso de serviço social que as graduações tem essa disciplina que fala justamente, né, que debate esse processo de construção sócio-histórica da nossa profissão, essa profissão que surge no Brasil especificamente na década de 30, né? E aí, a partir da década de 40 e de 50 é que ela vai se consolidar, que é o processo que nós chamamos de institucionalização do serviço social no Brasil, quando nós adentramos em algumas instituições, né? O Estado, naquele momento, ele passa a reconhecer a questão social, que cabe salientar, é o nosso objeto de estudo, de intervenção e também objeto de pesquisa da nossa, é a matéria-prima do nosso fazer profissional, né? E aí, a partir da década de 40 e de 50, nós nos inserimos nesses espaços, né? E aí nos afirmamos, digamos assim, enquanto profissão naquele momento, e aí nas décadas seguintes nós vamos ter todo um processo que quem é estudante, quem é o nosso estudante, quem é estudante de serviço social, quem é assistente social sabe que nós vivemos um processo de reconfiguração nos anos seguintes, a partir da década de 60, 70, e aí envolve um processo de ditadura militar, que aqui não cabe também a gente de forma minuciosa, mas só para dizer que essas décadas seguintes, de 60 a 70, nós vamos ter essa reconfiguração e vamos desaguar na década de 80 já com um serviço social totalmente reconfigurado, né, que tem outros compromissos, tanto é que nós vamos ter o nosso Código de Ética de 1986 já com uma outra perspectiva de serviço social, já com outros compromissos políticos, éticos e teóricos metodológicos, principalmente esse compromisso com a classe trabalhadora, que é a classe com a qual nós temos a afirmação desse compromisso. Na década de 90 também nós temos essa consolidação da nossa profissão, tanto é que isso vai ter como característica a elaboração do nosso Código de Ética de 1993 e a nossa Lei de Regulamentação, que são, digamos, os dois dispositivos normativos legais principais da nossa profissão. E aí, como eu falei, a matéria, naquele momento, era a questão social, do serviço social, era o nosso objeto de estudo e intervenção.
A maneira, claro, modificou da década de 30 para cá de como nós analisamos a realidade social, porque a partir de hoje o serviço social, o assistente social tem uma análise muito mais crítica, uma leitura muito mais crítica numa perspectiva de totalidade social da realidade, né? E aí, essa questão social que cabe salientar, muitas vezes, professoras, os nossos alunos, a gente quando vai discutir questão social, pensa que a questão social se configura apenas como um processo de pobreza, né? Como se a pobreza fosse a única expressão, e não é verdade, né? A Yamamoto, ela já traz isso, que é uma autora referência do serviço social, quando ela aborda que a questão social são as diversas expressões das desigualdades sociais num determinado modo de produção social, né? Então, não é só a pobreza que é o nosso, que se configura, digamos, não se limita à questão social somente à pobreza. Então, é nessa questão social as diversas expressões, desde violências, né, e diversas outras expressões que geram desigualdade social, que são nossos objetos, que é o nosso objeto de intervenção no cotidiano profissional do assistente social. E aí, cabe salientar, professoras, que eu gostaria também, né, que a gente tenha uma aproximação com essas discussões de violência, né, que esse momento que a gente está vivendo de isolamento social, acho que não tem como, a gente vivenciou agora recentemente, né, o Dia da Mulher, e aí não tem como a gente também deixar de falar que nesse isolamento social, por exemplo, uma das expressões da questão social que a gente trabalha cotidianamente, principalmente as assistentes sociais que estão inseridas na política de assistência, no CREAS, né, que trabalham cotidianamente com a violência contra a mulher, que com esse confinamento social tem aumentado cerca de 40%, de acordo com as pesquisas, né? Então, assim, mais do que nunca, o nosso trabalho ele é essencial para essas demandas que chegam nos nossos espaços diversos de atuação do assistente social. Então, hoje, a nossa profissão, ela é, digamos assim, para os nossos estudantes que já sabem disso, mas para quem possa estar nos assistindo agora, esclarecer que é totalmente diferente do serviço social que surge lá na década de 30 e, especificamente, né, a primeira escola de serviço social em 1936. Então, a gente tem essa nova roupagem da profissão, né, no nosso, que é explicitado no nosso código de ética profissional, né, que é um código de ética que cabe salientar, não só determina deveres e direitos, mas, sobretudo, se compromete com alguns princípios fundamentais, que nós julgamos fundamentais, como combater qualquer forma de preconceito, seja ele de raça, de gênero, de etnia, e é essa configuração que nós temos atualmente e que as nossas entidades representativas e a categoria profissional se empenha a fortalecer o nosso conhecido projeto ético-político. Então, assim, como a professora Glênia colocou aí nessa trajetória, e a nossa ex-aluna, Laine, né, colocou no Face, né, Sim, gente, só avisando que no Face vocês podem fazer perguntas e também no Face tem o telefone para vocês também mandarem perguntas, caso vocês queiram, né, fazer perguntas, tanto pode ser pelo Face quanto pelo telefone, né, que está aí também na tela que está aparecendo para vocês. E aí a nossa ex-aluna Laine, né, que está participando com a gente, ela disse que deixa de ser caso de polícia, né, e passa a ser política, né? Deixa de ser caso de polícia para se tornar de política. Então, deixa de se criminalizar determinadas expressões, né, da questão social e passa a se enxergar de outra forma, né, pela perspectiva, ainda não do direito como nós temos hoje, mas já se encaminhando para isso, né? Glênia falou em relação à questão do momento que nós estamos vivendo hoje, que falou que não só que questão social não é só pobreza, né? E é uma ideia que às vezes as pessoas têm do próprio serviço social, né? Acha que o assistente social só trabalha com pobreza, né? Com a pobreza, ou com a miséria, ou a extrema miséria. Então, isso não é verdade, né? Nós podemos estar em diversos espaços, trabalhando em diversas expressões da questão social,
desde estar atuando com profissionais de futebol, né, que tem o profissional de serviço social em grandes clubes, né, de futebol, fazendo também o acompanhamento, né, não só os profissionais, mas as suas famílias, e também na outra ponta, né, na questão da pobreza. Então, nós temos o assistente social em diversos espaços. Então, não é só questão de pobreza. As pessoas, às vezes, têm essa falsa ideia de que só trabalha com pobre, assistente social, e quando, na verdade, isso não procede, né? Uma outra coisa que Glênia falou foi a questão de que, nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente tem percebido o aumento da violência, né? E acho que a gente vai tratar um pouco mais quando falar da questão da pandemia, mas não só em respeito à mulher, né? Segunda-feira nós estamos vivenciando, né, dentro das atividades também do simpósio de serviço social, do 7º simpósio, o tema do 18 de maio, né, que é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e nós também temos visto que existe pessoas que são as mais vulneráveis dentro da parcela da população, e nós temos entre elas mulheres, as crianças e as pessoas com deficiência, ou também o idoso, né, que é um estudo temático. Então, a gente tem visto que essas pessoas que são as mais vulneráveis, no momento agora da pandemia, também tem crescido o número de violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso e contra a pessoa com deficiência. Então, é mais um motivo para a gente estar alerta, né, nesse momento de pandemia, porque a gente vê o acirramento dessas expressões. Então, dia 18 de maio, eu nem tinha falado, mas eu vou falar quando a gente terminar esse bloco, sobre o restante da nossa programação, né? Mas já adiantando, dia 18, nós vamos ter a professora Isabela, que é docente do curso, e também assistente social do CREAS, aqui de Açu, e nós teremos também Tayane Adalice, eu acho que vai ser, que ela vai também trabalhar a questão da violência, né, a prevenção, a violência e o abuso contra a criança e o adolescente. Né? Então, dia 18 de maio, como a gente também tem visto esse aumento da violência contra a criança, o abuso, né, contra crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos e mulheres. Né? Então, mais um momento para a gente ficar mais atento ainda, porque as famílias estão mais dentro de casa, os problemas econômicos estão, né, mais à flor da pele. Né? Nós temos visto milhares de brasileiros que perderam seus empregos, né, sem perspectiva de retornar ao trabalho. Então, é um momento muito frágil para essas famílias. Né? Então, elas estão um pouco vulneráveis. Então, a gente verifica o aumento dessa violência. Então, mais um motivo, né, para o trabalho do assistente social que está sempre sendo acionado nesses momentos, né, de violência, de negação de direitos ou de violação de direitos dessa população. Não só dessas que eu falei, né, mas no geral. Pode dizer, Glênia. Não, só acrescentar, porque eu falei acho que eu comentei na minha fala sobre as entidades representativas da nossa categoria, né? E aí é bom especificar, os nossos alunos já sabem, mas possa ser que alguém está nos assistindo e não conheça. A gente fala das entidades representativas, são justamente os nossos conselhos, né? Toda profissão, ela tem um conselho, nós temos um conselho, tanto a nível federal como regional, que é o Cefes, né? Que é os nossos alunos, ou quem tiver interesse, entre no site, né? Sempre tem informações sobre a profissão, sobre o momento que a gente está vivendo atualmente. Então, Conselho Federal de Serviço Social, a nível regional, nós temos os Conselhos Regionais de Serviço Social, né, que são divididos por regiões, e aí temos outras entidades também que representam, nesse caso, essas duas entidades representam a categoria, mas também nós temos a Executiva Nacional dos Estudantes, a ENESO, né, que também representa os estudantes, e também nós temos a ABEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa. Então, a gente tem essas entidades aí que estão, né, à frente da nossa profissão, tanto do processo acompanhando tanto o processo de atuação profissional, como também a nossa formação, a formação dos nossos discentes. Isso.
Pronto, meninas, a gente vai passar agora para o segundo bloco. Antes de passar, eu vou só falar um pouco sobre as nossas próximas atividades, né, que eu fiquei de falar no início e acabou passando despercebido. Hoje nós estamos tendo, né, a abertura do sétimo simpósio, dos trabalhos do sétimo simpósio. Dia 18 nós vamos ter, como eu já tinha falado, né, uma live no Instagram da faculdade, com Isabela, que é a docente, né, do Serviço Social e Assistente Social, e Tayane Adalice, que é psicóloga, do CREAS também. Então, elas duas vão estar realizando essa live sobre o dia 18 de maio. Dia 19, nós vamos ter 2 lives no mesmo dia, então, fica tranquilo. Quando terminar uma, já começa a outra, que a primeira vai ser com a professora Lúcia Helena e a professora Cíntia, que elas vão falar das experiências, né? A gente está vendo onde é que o assistente social está, né? Sempre com a população, né? Então, a live do dia 19 vai ser sobre o serviço social jurídico, sócio-jurídico, a atuação do serviço social como um novo espaço, né, que tem surgido na questão de ser perita, né, perito social, e aí o tema da primeira live será esse. O tema da segunda live vai ser sobre consultoria e serviço social, que é uma outra temática, um outro espaço, né, que não é tão conhecido no serviço social. Normalmente, nós somos conhecidos como profissionais assalariadas, apesar de sermos profissionais liberais, mas na terça-feira nós teremos a live da professora Poliana, que vai estar fazendo a mediação junto com a Adia Souza, né, que ela é assistente social, trabalha na alfa.com, que ela vai expor sua experiência de trabalho como consultora, né, consultora em serviço social. Então, também é um momento para a gente conhecer um pouco mais sobre essa atuação, né, que no caso da consultoria, o assistente social tanto pode ser assalariado, né, dentro de uma empresa, como também trabalhar de forma liberal, né, de forma autônoma. Então, ela vai estar trazendo um pouco dessa experiência dela para compartilhar conosco. Então, na terça-feira, dia 19, vão ser 2 lives, a primeira de 7h30 com Isabela e Tayane, e com Poliana e Adia Souza, né, nossas convidadas. Na quarta-feira, nós teremos 4 minicursos, tá certo? Eu vou deixar tanto na página da faculdade, né, quanto na página do serviço social, né, das salas de serviço social, mas também no meu Instagram, da faculdade, das professoras, estaremos disponibilizando o formulário para inscrição nos minicursos. Serão 4 minicursos na área da assistência, saúde e terceiro setor. O terceiro setor, nós estaremos com a convidada, com a professora, com a assistente social Ranilda Cavalcante, que é da APAE. Ela vai estar trabalhando, discutindo sobre o serviço social no terceiro setor, em específico em uma organização não governamental, que é a APAE aqui. A assistente social Andréa Rayano, né, que vai estar falando sobre a relação do CRAS, dentro da política de assistência do CRAS com os demais equipamentos, né, da assistência, da política de assistência. Nós teremos a profissional assistente social Alana Nepomuceno, que vai estar falando sobre o serviço social na saúde e o projeto ético político, certo? E nós teremos também a assistente social Ligiane Rocha, que vai estar falando sobre o enfrentamento no contexto da política de assistência social, nesse contexto de pandemia, certo? Então, como é que os CRAS, né, o CRAS, ela trabalha no CRAS, como é que os CRAS estão atuando, como é que a política de assistência social está sendo efetivada nesse momento, né? Como é que está sendo esse enfrentamento. Então, nós vamos estar finalizando no dia 20 com os minicursos, e o link vai estar disponível, tá certo? Nos diversos meios digitais da faculdade, para que você possa se matricular e, ao final, ter o seu certificado, tá certo? O certificado que vai corresponder a todas as atividades referentes ao sétimo simpósio, tá certo? Então, mais uma vez, quem tiver, eu quero só dar um alô aí, né, para o pessoal que está no Face da faculdade, né, Laine, Mara, Jane Cleide, né, todas ex-alunas, Luzia, a professora Cíntia também está aqui, que estará terça-feira, né, realizando a live,
a Ana Priscila, né, que está aí de bebê, de Cecília. Quem mais? Deixa eu ver. A aluna Francineide está dando boa noite, um abraço aí, né, para o pessoal. Nájila. Então, tem mais Kênia, Luana, Divanilda, certo? O pessoal está assistindo, então a gente agradece, chama mais, né, os colegas. Eu sei que a gente teve um problema do Instagram para o Facebook, mas vamos aí compartilhar o link, né, e trazer essa discussão. Brenda, Perguntas para mandar. Diga, Glenn. Não, é só, eu não me recordo agora se você falou, mas eu vou fazer uma pergunta. Os minicursos são abertos, não é isso? Qualquer pessoa pode Estão abertos, qualquer pessoa pode participar da comunidade. Certo? Então, você que tem interesse, que não é só aluna ou colega de profissão, mas que conhece alguém que tem interesse, né, em saber um pouco mais dessas áreas, o link é aberto para todo mundo, né, da comunidade, e também para os alunos, tá certo? Gente, então a gente vai passar para o nosso segundo bloco, que é em relação primeiramente, a esses dois campos de trabalho, de atuação, que é a saúde e a educação, né? Vou começar agora com a professora Janqueline, para ela estar trazendo um pouco desse fazer profissional dela. Ela já teve atuação enquanto assistente social, mas de um momento ela está como gestora, diretora, né, do hospital lá no Alto Rodrigues. E como ela percebe a sua atuação na saúde, né, enquanto gestora, porque muitas vezes, assim, eu lembro até que é sempre algo dito, né, quando a gente estuda, que Paulo Neto fala, né, que o serviço social sempre foi tido como executor terminal das políticas sociais, né, nós sempre estamos lá no final, né, então sempre nós estamos executando, intervindo junto à população. Mas nós não apenas realizamos isso, nós podemos desenvolver, temos capacidades, competências, né, para desenvolver outros tipos de intervenção. E uma dessas, nós também temos, né, a competência de atuar como gestão, como gestor. Né? Então, a professora Janqueline está como diretora, eu queria que ela falasse um pouco desse papel que ela está desempenhando, né, dessa atuação, e no contexto de pandemia. Né, nós sabemos que os profissionais da área da saúde, né, têm enfrentado esse desafio, né, de estar na linha de frente ao Covid-19. Né, então, a gente até estava falando, né, que dos lugares que tem o maior índice de contaminação, o principal é o hospital. Então, você imagine os profissionais que estão nos hospitais diretamente, né, com esses usuários. Então, a preocupação, né, a angústia de estar realizando esse atendimento, ele está realizando da melhor forma possível, né, mas também verificando sempre os cuidados em relação à sua saúde e à dos outros. Então, eu gostaria que a professora Janqueline pudesse falar um pouco sobre isso. Fique à vontade, professora. Brenda, como você falou, esse ano eu assumi o desafio de estar gerenciando, de estar dirigindo o hospital. Então, como você falou, eu já estive como assistente social e hoje na área da gestão, hoje como gestora, os desafios permanecem os mesmos, os desafios não mudam. O que mudam são as tarefas que a gente tem que executar. Hoje eu até brincava com uma colega de trabalho, porque quando deram parabéns à assistente social, aí eu agradeci, ela disse, você é diretora, e não assistente social. Eu disse, não, uma vez assistente social, a gente pode assumir o cargo que a gente assumir, a gente sempre vai ser assistente social, né? Então, como diretora, só para passar para os alunos e para quem nos assiste, quais são as atividades que a gente desenvolve. Então, eu estou na linha de frente, eu estou na área da gestão de pessoas, então, eu tenho que gerir todas as equipes. De cada equipe, a gente tem um coordenador, eu tenho um coordenador clínico, eu tenho o coordenador dos médicos, eu tenho um coordenador de enfermagem, de nutrição, e a gente também tem um serviço social no hospital, mas de responsabilidade da direção que a gente possa coordenar todas as
ser o coordenador dos coordenadores, né, a gestora dessas coordenações. Somos nós, sou eu que vejo com eles a questão de atingir os indicadores de cada unidade de produção. Não deixa da gente também estar mediando os conflitos que acontecem dentro da própria unidade. E quando a gente fala de pandemia, esses conflitos, eu falo desses conflitos, não é conflitos de brigas, mas é um conflito de você mesmo, com o medo que enfrenta. Como você falou, a maior contaminação está dentro do hospital. E do mês de março até agora, maio, o nosso primeiro caso que viemos ter a confirmação aqui em Alto Rodrigues foi no mês de abril. Então, depois de mais de um mês de pandemia em todo o Brasil, foi que a gente veio ter o primeiro caso. Então, do primeiro caso, hoje já estamos com 10. Então, assim, toda a equipe, e quando começou a pandemia, foram suspensas todas as férias, as licenças a gente só está mediando licença, só está disponibilizando licença para quem realmente é do grupo de risco. Por quê? Porque nós estamos à frente, nós somos a linha de frente. E por sermos a linha de frente, a gente precisa que esses funcionários permaneçam trabalhando para que a gente possa atender a população da melhor forma possível. Então, todos os dias, a gente mata um leão por dia. Por quê? Porque eu preciso que esses profissionais estejam bem fisicamente, bem mentalmente, para conseguir atender essa população. Por quê? Porque se você não está bem mentalmente nem fisicamente, como é que você vai atender o doente que chega no hospital? Então, eu acho que o nosso maior desafio está sendo o medo da nossa contaminação. Esse medo constante. Não é o medo de estar na linha de frente, mas é o medo de você se contaminar. Por quê? Porque por mais que você esteja, graças a Deus aqui na nossa unidade, nós temos os EPIs, mas até na hora de você tirar os EPIs, vem o medo. Será que eu estou tirando esses EPIs corretamente? Será que na hora, eu me equipei todo, mas na hora de tirar os EPIs, eu não fui contaminado? Então, isso a gente passa todos os dias, isso a gente bate na mesma tecla, da gente ter esse cuidado, tanto de nos paramentar com os EPIs, quanto para tirar, e não deixando o foco, que é o atendimento ao usuário, o melhor atendimento ao usuário. E isso, graças a Deus, eu quero parabenizar, eu acho que tem algumas pessoas da equipe do hospital aqui assistindo, quero parabenizar a equipe, me orgulho demais de ter a equipe que eu tenho. Eu até brinco, eu digo que é minha equipe, né, porque a pessoa é muito egoísta minha, né, mas assim, da equipe que trabalha comigo, da gente de ter isso, desse comprometimento, e eu acredito que esse comprometimento não é só aqui no Hospital em Alto Rodrigues, mas todos da saúde do Brasil todo está de frente, não desistiu. Então, puxando para o serviço social, nós também estamos de frente, nós não desistimos, nós estamos na linha de frente atendendo a população onde é que nós temos que estar. Então, nós temos o serviço social aqui no hospital também, e todos os dias estamos lá mostrando a população, advertindo quais são os direitos, como é que tem que as orientações, fazendo as orientações corretas, que tem que ficar em casa, e orientando também a nossa força de trabalho. Então, é muito desafiador nesse tempo de pandemia, a gente está trabalhando. E trabalhar dentro de um hospital onde se recebe paciente de Covid é mais desafiador ainda. Então, a gente precisa ter um comprometimento bem além do que a gente já tem da nossa profissão. Então, é algo assim que o serviço social, a gente tem uma parceria muito boa de direção com o serviço social, da gente trabalhar com os funcionários essa questão de como é importante a gente estar bem para passar isso para os pacientes, os nossos pacientes. E assim, né, é interessante perceber que esses profissionais estão na linha de frente, né? Então, muitos
E o como é importante, né, Jaqueline? Eu sei que a gente vai falar um pouco de pandemia mais na frente, mas, assim, de quanto é um sacrifício diário, que muitas, às vezes, em todo o Brasil, eu acho que aqui no Rio Grande do Norte, eu tinha visto na última contagem, era mais de 400 profissionais da enfermagem, da saúde, né, como um todo, infectados, né? Então, assim, justamente por esse processo, porque às vezes, por mais que você tome os cuidados, mas às vezes, né, infelizmente, é um vírus que é muito resistente, né, e é muito rápido a sua contaminação, né, ele se propaga muito rápido. Então, às vezes, em um pequeno deslize, a pessoa acaba contaminada, né? Então, nós temos visto, não só aí, eu creio que no hospital, mas, assim, em todo o Brasil, os profissionais da saúde, muitos, deixando até de ir para casa, ficando, às vezes, até mais tempo, ficando até no hospital, né? Eu vi esses dias o caso de um conjunto de profissionais que decidiram morar ao lado do hospital, ou dentro do hospital, eu não lembro ao certo, mas justamente para não voltar para casa, né, para que não contaminasse seus familiares, para não tivesse nenhuma oportunidade de contágio. Então, assim, esse compromisso, né, que os profissionais da área da saúde estão tendo, porque eles não podem fugir ao combate, né, ao embate, e ao embate diário. Então, nós temos isso só, né, para parabenizar. Dia 12 agora foi o dia do enfermeiro internacional, né, do enfermeiro. Então, parabenizar aqui o corpo docente de enfermagem da faculdade, na pessoa do professor Vinícius, que tem muitos profissionais que estão também na linha de frente, né, realizando seu trabalho, e não só os enfermeiros, né, os médicos, os técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza, né? Então, assim, é todo mundo que está envolvido nesse processo de enfrentamento, né, ao Covid-19, e todos são importantes, né? Então, não adianta um fazer e o outro não, né? Como a gente estava até discutindo antes. Não adianta um fazer, um ter os cuidados e o outro não. Todos têm que estar trabalhando com o mesmo pensamento de que essa responsabilidade é a responsabilidade coletiva, não só dos profissionais da área da saúde, mas de toda a população como um todo, né? A população como um todo. Nós estava discutindo, eu estava falando com as meninas que a gente tem visto as pessoas não fazendo o descarte correto da máscara, né? Então, isso é importante, porque esse cuidado não é só de usar a máscara, e não só de usar e de tirar, mas principalmente de onde você vai fazer o descarte dessa máscara, porque ela pode estar contaminando alguém, né? Então, ser um veículo, um transmissor do vírus. Então, esse cuidado que todo cidadão, né, todos nós, enquanto cidadãos, devemos ter, porque é uma responsabilidade de todos também, né? Então, não é só o ficar em casa, né? Então, quem precisa sair, quem precisa trabalhar, quem está nos hospitais, então, todos nós temos essa responsabilidade. E aí, eu gostaria que a professora Glênia, né, dando continuidade a essa questão do espaço, né, já que ele falou da questão da saúde, né? Nós temos outros profissionais também da área da saúde, no corpo docente, a professora Poliana é assistente social aqui do Hospital Regional, aqui de Açu, né? Então, que também né, conhece essa realidade. Nós também temos aqui no Açu, já, eu acredito que são 64 contaminados, né? 64 casos de positivo. Então, o alerta nós temos que estar atentos o tempo todo, porque esse número só vem crescendo. Semana passada era 40, agora já é 60, então, e fora os casos que nós ainda não sabemos, que às vezes as pessoas estão assintomáticas e não sabem e estão transmitindo, né? Então, esse cuidado realmente deve ser constante. E aí eu gostaria que a professora Glênia pudesse falar, nesse momento de pandemia, em que a gente teve que realizar esse isolamento social, todas as profissões tiveram que se reinventar, né? Ou se adaptar. Né? Então, o profissional de serviço social que está na docência, ele também precisou realizar essa adaptação, né? Não só o profissional de serviço social, mas toda a docência, né, em todos os seus níveis. Então, eu gostaria que a professora Glênia pudesse falar um pouco dessa sua experiência enquanto docente, né, e docente em tempos de pandemia. Bem, Brenda, eu vou falar do meu lugar de fala, né?
que é, de fato, a docência. Assim, primeiro dizer que eu estou na docência desde 2012, no serviço social, né, nos cursos de serviço social, que cabe salientar o espaço, não deixa de ser, né, um espaço de atuação que é específico nosso. Tanto é que as nossas regulamentações, a nossa lei de regulamentação diz, inclusive, né, que são os assistentes sociais que podem ministrar disciplinas específicas do serviço social. Só assistentes sociais podem ministrar disciplinas específicas. Então, assim, é um campo de atuação, é um campo que tem tido uma absorção dos profissionais, né? Tem absorvido, na verdade, os assistentes sociais enquanto docentes, né? E aí, claro, que a gente sabe que, só para explicar para todo mundo, que já falando desse espaço de trabalho, é um espaço de trabalho que você precisa ter também uma especificidade, no sentido de que você precisa ter uma pós-graduação para você ser docente, estar na docência, né? As pós-graduações vão de níveis de especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, assim, já fica, né, a nossa provocação para os nossos estudantes, né, que pensam na docência, né, que sempre teve aquela paixão pela docência. Então, o serviço social ele teve essa expansão nos últimos anos, os cursos de serviço social tiveram expansão nos últimos anos, e vários profissionais, como no meu caso, estão na docência desde então. Então, primeiro dizer que é apaixonante, tem todos os desafios, como todas as profissões têm, principalmente porque você está ali no cotidiano, então você precisa, não que a prática, digamos, a prática do assistente social lá na ponta, lá na instituição, não precise de uma atualização constante, longe disso, não é a minha posição. Mas é claro que quando você está na docência, você precisa estar lendo, você precisa estar sempre se aproximando cada vez mais dessa discussão teórica, né? E também, claro, das questões da prática, para que a gente possa repassar para os nossos estudantes e aí permitir um processo de formação profissional comprometido com a qualidade, né? E a gente tem, o Serviço Social da Facesa tem essa preocupação, nesse zelo que nós temos em relação à formação do nosso discente, de trazer, de fato, as discussões que são imprescindíveis para a formação desse estudante, para que esse estudante tenha essa qualificação, né, que é necessária, as discussões que são necessárias dentro da nossa profissão. Então, é uma área que eu sou suspeita para falar, porque sou apaixonada pela docência. Claro que tem todos os desafios, né? Mas é algo que eu gosto de fazer, eu me realizo em sala de aula, né? Gosto demais. Claro que a gente sempre tem as disciplinas que a gente gosta mais, eu já transitei por diversas disciplinas, né? FHTM, todos os FHTMs. Atualmente, no serviço social, eu estou com a disciplina de TCC, aliás, de TCC, né? Que traz o processo de elaboração do projeto de pesquisa, que eu gosto bastante dessa discussão, como também estou com a disciplina atualmente de Direitos Humanos, que também é algo que eu me identifico bastante. E aí, com relação aos desafios, né? Os desafios é como a Brenda colocou, eu acho que a palavra atual é de se reinventar. Eu acho que essa é acho que é a palavra que nos define enquanto docentes atualmente, né? A gente usava as redes sociais, a gente usava a internet, eu fico assim pensando, às vezes até converso com as meninas, as minhas alunas e alunos, digo assim, meu Deus, se não tivesse a internet ela foi um facilitador, não só do processo que nós estamos, de continuidade do nosso semestre, das nossas aulas, mas sobretudo também para matar a saudade das pessoas que a gente gosta, que a gente não está conseguindo ver, né? Então, com nossos familiares, os nossos amigos, enfim, então assim, eu acho que é a reinvenção, a gente se reinventou nesse momento enquanto docente, e aí a tecnologia ela facilitou no processo de aproximação, né? A gente continua com as nossas aulas, nós continuamos, e assim, de uma certa forma eu me senti, embora longe, né, distante, mas eu até me senti muitas vezes próxima
bem mais próxima, digamos assim, dos meus alunos, de ter mais um contato, né, que a gente acaba fazendo as nossas aulas agora remotas, né, por aplicativos, né, que permitem que a gente tenha essa aproximação, como a gente está tendo agora, né, que a gente tem as nossas reuniões, as nossas aulas, através dessas ferramentas, né, que já estavam aí, e aí a gente tem introduzido nesse processo, tem sido desafiador, porque agora a gente tem, eu digo, agora eu brinco com as meninas e os meninos, eu virei blogueira, porque eu fico fazendo, às vezes, live, né, e as meninas vão mandando as perguntas, e a gente vai virando blogueira, assim, vai entrando na onda de fazendo live e trazendo os aplicativos. Eu acho que é um desafio, mas eu acho que a minha percepção e avaliação, acho que a gente está conseguindo dar conta desses processos, né? A gente tem conseguido se empenhar ao máximo, a gente tem tentado dar o nosso melhor, nosso compromisso com essa profissão e com a formação do docente da FACESA, né? Então, a gente tem tentado ao máximo fazer com que esse conhecimento ele chegue ao nosso docente, e aliás, nosso discente, perdão, e eu acho que a gente tem conseguido, através de se reinventar, de trazer essas ferramentas ao nosso favor e usar isso, né, da melhor forma possível para que esse estudante ele tenha, né, essa continuidade no processo de formação profissional. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o desafio foi esse, mas eu acho que é um desafio que a gente conseguiu vencer, a gente está conseguindo vencer, né? Tanto é que a gente está já finalizando o nosso semestre nessa perspectiva, né? De próximo mês, de estar finalizando o nosso semestre, e aí eu acho que a gente conseguiu dar conta, né? Então, eu acredito que é basicamente isso, professora Brenda. Falando um pouco do que a professora Glênia falou, eu acho interessante, porque, assim, às vezes a gente usava, como a professora Glênia colocou, né, a gente às vezes usava a internet, até mesmo como as mídias sociais, né, até mesmo com sempre essa sensação de que era algo muito supérfluo, né, ou seja, sempre era algo, deixa de ficar na internet, ou passa muito tempo no celular, né? Então, às vezes, a gente imaginava que esse celular, cada criança, cada adolescente, aliás, cada pessoa tem um celular, fica no celular durante muito tempo e às vezes acaba se distanciando, né? Então, tinha essa ideia de que o celular estava distanciando as pessoas, né? Então, hoje, no momento em que nós não podemos estar próximos das pessoas, o celular está não só o celular, né? As mídias, o computador, as tecnologias estão nos aproximando novamente, né? Então, nesse momento, e exigindo do profissional que ele se reinvente, né? Que ele se adapte, né? Então, hoje a gente está vendo como que muitas vezes a gente poderia utilizar as redes sociais, né, com uma outra perspectiva, e que a gente só não percebeu, né? Já tem gente que utilizava, mas a gente só passou a enxergar isso, às vezes até mesmo na docência, como um incremento na nossa atuação, né, como docente. Então, a tecnologia hoje, através das redes sociais, das mídias sociais, às vezes a gente não consegue. Nós temos hoje diversas plataformas para fazer videoconferência, e às vezes a gente não consegue na videoconferência, e vai todo mundo para o Instagram, né? Ou seja, e não só, às vezes, atendendo, aliás, chegando ao nosso público, né? Mas às vezes a gente amplia o público, né? daquela disciplina que a gente está realizando. Então, assim, que a gente está desenvolvendo. Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela potencializou, né, as mídias sociais, as redes sociais, ela potencializou muito o nosso trabalho também, apesar da gente ter que se reinventar, a gente achar, não sei vocês, né, de que nesse momento, a gente, mesmo estando em casa, né, a gente nunca trabalhou tanto, né, a gente nunca teve uma sobrecarga de trabalho tão grande, né, então eu acho que as redes sociais, ela está contribuindo para a gente retornar a essa junção que às vezes o próprio aparelho nos distanciava muito, né? Então, eu acho que é muito importante a gente saber utilizar as tecnologias, saber utilizar
as mídias sociais ao nosso favor e, nesse momento, né, para o aprendizado. Então, a gente, dificilmente, às vezes, a gente fazia, pelo menos, né, na minha docência, né, Glênia está desde 2012, eu estou na docência desde 2006, então, assim, dificilmente a gente utilizava esses veículos para nos comunicar com os alunos, né? Então, pelo contexto, nós fomos obrigados a utilizar, e eu creio que a gente tem feito um bom uso deles, né? Eu acho que os alunos, eles têm, mesmo dentro das limitações, nós sabemos que, mesmo no contexto de tecnologia, as desigualdades persistem, né? Nem todo mundo tem acesso a uma internet de qualidade, né? Nem todo mundo tem um aparelho que permite, muitas vezes, ver todas as aulas em alta definição, né? Uma definição boa. Então, às vezes, nem todo mundo tem celular, né? Apesar de que a gente acha que é algo tão popularizado, mas nem todo mundo, justamente pela própria questão também econômica, né? Então, as desigualdades também persistem nesse momento, né, de pandemia e de acesso às tecnologias. Nem todo mundo tem acesso a uma tecnologia que permita realmente eles terem esse acesso à educação, né? Então, é um desafio também. Tem alunos, muitas vezes, que moram em sítios, né? Nós moramos numa região, que é a região central, que congrega algumas cidades, né? E ao redor tem muitas cidades, que nas cidades tem muitos sítios, então, assim, às vezes as pessoas não conseguem ter onde mora, ter esse acesso à internet, e às vezes deixam, né, de participar de uma aula, de outra, e a gente sabe que isso interfere, né, de forma, às vezes, significativa, mas que não deve ser um obstáculo para o aprendizado, né? Então, há várias formas, e hoje nós temos que nos adaptar a essa que está sendo mais preponderante, né? Meninas? Brenda, só assim, antes da gente passar para outra pauta, só assim, quando a gente fala da educação, eu acho que a gente não pode deixar claro, a gente já está fazendo isso, trazendo como um espaço, né, de atuação do assistente social, mas dá ênfase também à nossa vitória do ano passado, da aprovação do PL, né, que eu até fiz uma colinha aqui para não esquecer o número do projeto de lei, que é o 3688 dos anos de 2000, que aprovou, né, a inserção dos assistentes sociais e psicólogos como obrigatório na educação básica. Isso aí é uma vitória, né, que a categoria já vinha levantando a bandeira há algum tempo, mas que ano passado a gente conseguiu essa enorme vitória para a categoria, porque isso reflete, deságua num processo de expansão aí mais dos assistentes sociais na educação. Eu falei, é um viés de atuação do serviço do assistente social, que é estar na docência, né? Você precisa ser formado em serviço social para ministrar, como eu falei, de algumas disciplinas específicas do curso, mas que também a gente tem a inserção dos assistentes sociais na educação, em escolas, em universidades, né? A própria UERN tem assistente social, a UFESA também tem assistente social em seus diversos campos, né, de campos avançados. Os assistentes sociais, geralmente do ensino superior, trabalham com a implementação, né, da política estudantil. E aí nós temos também, com esse PL sendo aprovado, né, se Deus quiser, essa expansão maior dos assistentes sociais na educação básica, porque passa a ser obrigatório. E quantas escolas nós não temos, né? Significa dizer que quantas escolas da educação básica a gente não tem, vai ser necessário a inserção, né, desses assistentes sociais, que logo nós vamos estar ocupando esses espaços. E a escola ela é um campo onde a gente percebe a diversidade, a multiplicidade das expressões da questão social, né? Então, muitas vezes, não a educação básica, né? Mas, assim, um incentivo para que os municípios possam fazer essa aplicação, né, desse projeto, porque a gente percebe nas escolas, muitas vezes, quando nós somos convidadas para realizar algum trabalho, né, ou seja, ministrando alguma palestra, ou uma conversa com os pais, alguma coisa, né, nesse sentido, a gente percebe a carência do profissional de serviço social nas escolas.
Porque na escola, principalmente na atenção na educação básica, nós temos visto as expressões, né, de violência, como o bullying, né, como a questão da questão de gênero, né? Então, as expressões no sentido de que a violência, a pobreza, como a gente já viu, mas também a gente vê as discriminações por cor, né, por opção sexual, né? Então, eu estava até comentando uma vez um trabalho que a gente foi realizar, acho que foi do Estado, projeto de intervenção, eu acho que do sexto período, que hoje é o sétimo período, né? E a gente foi realizar lá uma atividade com os alunos do oitavo ano, se eu não me engano, né? Do oitavo era do nono ano. E aí a gente lá nas conversas, né? Posteriormente, a gente conversando com alguns alunos, né? E uma menina chegou e disse assim, tia, né? Chama tia, todo dia eu sofro discriminação. Todo dia me dizem que eu sou negra, do cabelo ruim, dizem que eu sou, me chamam de que eu sou lésbica, ficam mangando, ficam tirando onda, ela mostrando o quanto que ela, pelas suas características, né, físicas, e não sei, né, porque ela não falou especificamente se ela tem a questão da opção sexual, se isso era expresso já por ela na sala, mas a gente percebeu uma carência de ser ouvida, porque foi a primeira vez que a gente foi lá. E na primeira oportunidade que ela teve de conversar, no caso comigo, né, que era assistente social, ela falou, todos os dias isso ocorre comigo. Né? Então, ou seja, é algo que é muito importante na vida dela. Ou seja, num local onde você vai para estudar, existem essas expressões que muitas vezes o professor que é a responsabilidade dele, a questão do conteúdo, né, ele não tem como atuar como assistente social, como psicólogo, e muitas vezes eles atuam como se fosse, porque não existe o profissional na escola. Né? Então, a gente vê o importante papel que tem o profissional de serviço social na orientação, na discussão, na reflexão desses temas, né, da violência, né, da violência sexual, do abuso sexual que algumas meninas passam, e às vezes elas contam para a professora, chega na escola, e a escola muitas vezes não sabe como recorrer, como tratar, então a gente percebe a questão da violência doméstica com a questão do pai e da mãe. Então a gente vê que é um campo em que o assistente social ele deveria estar inserido, né? Que eu acho que não precisa nem, que já deveria ser algo sensível, né? Já aos gestores nas 3 esferas a importância e a necessidade desse profissional na educação, porque muitas vezes o professor ele fica sobrecarregado. Né, de receber tantas demandas que muitas vezes o aluno não consegue aprender porque ele ou está passando por necessidades, né, de ordem alimentar, ou porque está sofrendo algum tipo de violência em casa, ou porque está sofrendo algum tipo de violência na própria escola. Então, o profissional de serviço social ele pode estar assim, trabalhando com essas temáticas, porque às vezes o professor ele fica muito sobrecarregado com muitas responsabilidades, às vezes ele faz tudo menos, né, a atuação dele, justamente por essa sobrecarga de outras atribuições, de outras responsabilidades. Então, eu acho que é importante esse projeto ser efetivado, ser colocado em prática, e não só do serviço social, né, porque serviço social e psicologia. Né? Então, nós temos vivido momentos de adoecimento, né, mental, a saúde mental como um dos grandes dilemas da atualidade, né? Não é só pessoas, antes a questão das pessoas que tinham alguma doença mental, algum problema, né, emocional, que muitas vezes não sabia como tratar, e existia um estigma muito grande em relação a isso. Né? Hoje nós vemos que a questão da depressão, né, a questão das síndromes que nós temos aí, afeta muitas vezes a síndrome da ansiedade, a síndrome do pânico, afeta muitas vezes não só os adultos, mas também crianças e adolescentes. Nós temos visto o aumento de crianças e adolescentes, o aumento de suicídios, né? Então, são situações que a psicologia e o serviço social podem dar sua contribuição na esfera da educação e que espero que isso seja colocado o quanto antes, né,
em prática, né, que os governos federal, estadual e municipal tenham esse compromisso, né, que não fique só no papel, como tantas e tantas leis que nós temos, né? É verdade. Meninas, vamos passar agora, né, para o nosso terceiro e último ponto, que é só falar um pouco da atuação do serviço social atual, né, nesse contexto de pandemia também, e no geral, né, o serviço social em outros espaços, né? A gente já falou, eu queria também aqui deixar a nossa menção à professora Lúcia, que também está nos acompanhando, né? A professora Lúcia, que é gestora da assistência, né, do município de Carnaubais, né? Então, também está de frente, né, atuando de frente ao problema do coronavírus, né? E as professoras Cíntia, né, também já falei, Cíntia, professora Isabela, a aluna, acho que foi Fabiana, né? Fabiana que colocou aqui, somos realmente guerreiras, porque as barreiras são muitas. O que acho interessante é que estamos ali para garantir os direitos dos usuários, mas muitas vezes os nossos também são retirados, né? Então, o profissional, né, ela é da área da saúde, né, trabalha na área da saúde, e muitas vezes essa é a realidade de alguns profissionais da saúde, né? Muitas vezes eles estão para cuidar da saúde e alguns deles, alguns dos seus direitos, né, estão sendo retirados, e principalmente a carência, às vezes, em alguns lugares, dos EPIs, né? Tem profissional que está atuando sem os equipamentos de proteção adequados, né? Então realmente, trabalham sob o temor também de serem contaminados, mas não deixam de trabalhar por conta disso. Então, parabenizar aí mais uma vez os profissionais da área de saúde, né? E aqui, Fabiano também colocou, né, a questão que eu estava falando da escola, a questão da automutilação, né? Então, é um caso também muito frequente e que nos causa um alerta, né? Levanta aí um alerta, um sinal vermelho aí, para a gente verificar, né, o que leva essas adolescentes, esses adolescentes ou essas crianças a se automutilar, né? A se autocortar. Que sofrimento é esse que está querendo ser, né, ser retirado delas, e elas muitas vezes não conseguem expressar isso para outras pessoas e acabam se machucando, né? Então, é mais uma temática, não só a violência, às vezes a forma como a pessoa não consegue enfrentar, e aí às vezes ela acaba se machucando, né? Então, isso é muito triste ver um adolescente, uma criança vivenciando uma situação dessa, né? Ou seja, a saúde emocional e a saúde mental extremamente abalados com situações que elas estão vivendo, né? Então, não tem, às vezes, um profissional a quem eles possam recorrer. Gleina ia falar alguma coisa? Não, e aí quando a gente fala de todas essas questões, né, Brenda, da escola, a gente lembra que essa atuação do assistente social está muito nesse processo de acompanhamento da família, como você falou, e principalmente acompanhar esse aluno para que esse aluno não venha a ter, né, uma questão da evasão escolar. Né? Então, a importância do assistente social estar indo junto à família, porque, como você disse, não é papel do professor, né? O professor está ali para repassar o conhecimento, o conteúdo, né? É claro que os professores são sensíveis, mas tem que ter o assistente social, o psicólogo, para justamente estar fazendo esse processo do acompanhamento, porque é o profissional que pode estar fazendo esse deslocamento da escola para a comunidade e está verificando de fato o que está ocorrendo com essa criança, com esse adolescente, o que está acontecendo nessa família, né? Para que esse processo de evasão escolar de fato não ocorra. E a importância, eu acredito, meninas, em relação à questão da rede de atendimento, da rede de proteção, né? Então, muitas vezes a escola ela não conhece a quem encaminhar. Ela não sabe, muitas vezes ela desconhece as instituições a quem ela possa recorrer. Qualquer coisa, muitas vezes se manda para o conselho tutelar. E às vezes não é necessariamente, né, não é uma demanda para o conselho tutelar, às vezes é uma demanda diretamente já para o CREAS, então, assim, ou para o CRAS, né? Então, ou para uma UBS. Então, assim, o
o assistente social inserido, né, ele vai perceber e vai realizar esses encaminhamentos. E a gente percebe que muitas vezes qualquer coisa, manda para o Conselho Tutelar. Né? Às vezes não é nem demanda do Conselho Tutelar, mas aí o que acontece? Uma sobrecarga do Conselho Tutelar, e às vezes o Conselho Tutelar deixa de realizar realmente o que é sua atribuição, para às vezes estar atendendo uma demanda, não necessariamente atendendo, mas recebendo ou fazendo o acolhimento de uma demanda que não é dele. Então, acho que é importante a inserção do serviço social e também a escola e todos os demais equipamentos entender qual o papel e o trabalho dessas outras instituições para que ela realmente, a rede realmente possa fluir, possa acontecer, possa realmente ser encaminhada e não tenha demandas equivocadas, a sobrecarga do trabalho, das demandas, que muitas vezes não são daquelas instituições. Né? Então, acho que é importante, por exemplo, a política de assistência social. Né? Tem pessoas que não sabem o que é o CREAS, não sabem qual é o trabalho do CRAS. Né? Então, às vezes, acha que tudo é uma coisa só. Né? Então, isso daí, eu acho que é importante essa difusão, né? essa informação do conhecimento a respeito das próprias instituições que realizam as políticas de saúde, de assistência, de educação. Né? Então, por exemplo, em relação à educação, né? A gente tem a demanda da educação especial. Né? Então, nós temos, às vezes, estudantes que possuem algum tipo de deficiência e que têm seus direitos violados todos os dias, porque eles não têm o direito à educação. Então, às vezes, esse profissional de serviço social ele também vai estar atento, né, às demandas da pessoa com deficiência, porque, às vezes, qualquer coisa manda para a PAI. Né, como se a PAI tivesse condições e fosse responsabilidade dela realizar esse atendimento, né, essa criança. Porque, às vezes, a escola não quer, às vezes, os outros setores não estão preparados para lidar e, às vezes, deságua tudo lá na instituição, né, não governamental. E também não tem como atender todo mundo, né? Então, é uma demanda, são demandas, né, para o serviço social e é necessário cada vez mais a gente conhecer o trabalho do assistente social, do serviço social, para que a gente saiba a importância que esse profissional tem. Eu acho que nesse período de pandemia, a gente tem visto a importância das profissões, né? O quanto cada um desempenha esse papel, o seu papel, a sua profissão, o quanto é importante, o quanto isso é coletivo, o quanto é uma construção coletiva, tudo isso. Né? Então, cada um... Brenda, assim, é interessante sua fala, só para acrescentar, eu acho que é importante, com certeza, né, as profissões, mas, sobretudo, também a importância das políticas sociais, né, principalmente do SUS, né, da nossa saúde e da importância do Estado, né, nesse comprometimento no fortalecimento da política de saúde. Porque é esse SUS, né, que muitas vezes é precário, como a gente sabe, né, tem suas deficiências, mas que está fazendo o atendimento de toda a população do Brasil. O fortalecimento do SUS, né? Isso. Brenda, só para complementar um pouquinho a sua fala sobre a questão do serviço social nas escolas, eu tenho um exemplo aqui no município que há 7 anos atrás, quando a Secretaria de Educação atual, ela chegou na pasta, ela conseguiu criar uma equipe muito profissional, onde nessa equipe tem assistente social para a rede de educação. E nesses 7 anos, nós conseguimos ver uma evolução muito grande. O ideal seria que nós pudéssemos ter em cada escola, mas como ainda não temos, mas nesses 7 anos a gente conseguiu que a evasão diminuísse muito, a gente conseguiu resolver problemas na escola, onde eram problemas que o próprio serviço social poderia resolver, como você falou, de saber para quem encaminhar, e que antes não acontecia isso, como você falou, os professores e os supervisores, a única rede que conhecia era o Conselho Tutelar e acabava enviando. Então, assim, esse projeto de lei que foi aprovado, eu espero que entre
possa ser colocado em prática o máximo possível, porque eu consigo ver aqui no município que a gente conseguiu ter uma evolução nas escolas com a presença de assistente social e psicólogo e outros, e a gente, além de assistente social e psicólogos, na equipe também tem fono, tem terapeuta ocupacional, tem psicopedagogo, mas focando, como aqui é o nosso foco, focando o trabalho do serviço social, que antes não era feito porque não tinha nenhum profissional que pudesse fazer, né, de competência para fazer, porque só quem podia fazer somos nós mesmos, né? Exatamente. Meninas, então, só para a gente poder, né, já iniciar a questão da finalização, né, mas eu acho que as meninas estão colocando aqui, né, perguntaram aqui, né, como ficou a lei da questão da assistência social nas escolas, né, a lei do serviço social nas escolas. Fabiana colocou aqui, fui várias vezes à escola, chamada de alunos, né, e levei o questionamento à assistência social, né, da educação. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, você vai realizar um atendimento da área da saúde, e aí você percebe que existem outras demandas para o serviço social também, né? Então, isso às vezes é verificado. Em relação à escola, a questão da legislação, eu creio que foi aprovada, né, e basta ser colocada em execução, né? Pelos municípios, pelos gestores. Exatamente, foi aprovado já. Foi aprovado, então pode-se, já está caminho aí aberto, né, para que os gestores possam realizar de que maneira isso vai ser realizado, né, isso vai ser colocado em prática. Meninas, só para a gente finalizar, e já para as finalizações, né, para as considerações finais de cada uma, mas só falando um pouco, né, para a gente concluir os outros espaços de atuação, né, a professora Glênia vai falar um pouco para a gente já adentrar no terceiro bloco, a questão de outros espaços, né, e aí a gente vai trazer aqui um pouco dos concursos, por exemplo, que estão para sair, ou que vão sair, né, ou que já saíram, o que tem previsão, que são novos espaços também para o serviço social. Como a gente falou aqui anteriormente, o serviço social ele não lida somente com a questão da pobreza, né? O assistente social ele pode estar em diversos espaços, tanto desenvolvendo esse atendimento direto à população, mas muitas vezes também está no planejamento, né? na questão da gestão e do planejamento das políticas, e também nesses outros espaços na ponta, né? Como o Glenn tinha falado no início. Então, os assistentes sociais, eles podem trabalhar nas instituições públicas e privadas, né? Terceiro setor, empresas, organizações da sociedade civil, e o setor público, como é o mais, né, conhecido. Mas o assistente social também pode trabalhar com a questão da consultoria, como a gente falou e vai ver na terça-feira, né, com a nossa convidada Ádia Souza, para que a gente possa estar conhecendo que outros espaços são esses. A gente conhece que o serviço social trabalha na assistência e trabalha na saúde. A gente está vendo agora um pouco da difusão do trabalho na educação, mas a gente sabe que existe o assistente social no INSS, né? Mas quais são esses outros espaços, né? Onde é que a gente pode trabalhar? Então, acho que é importante a gente saber quem está no sexto, sétimo e oitavo período, que já está se encaminhando para a finalização do curso, né? Ou mesmo os profissionais que não estão trabalhando, né? E que desejam uma oportunidade de trabalho. Então, a gente vai falar um pouco também dessas oportunidades, né? E aí, aqui tem assim, onde o assistente social trabalha, né? Ou com quem também os assistentes sociais trabalham. Então, o público-alvo é a população como um todo, todas as representações, né, da população, seja criança, adolescente, idoso, mulher, homem, população LGBT, população em situação de rua, né, pessoas com deficiência, pessoas em situação de violência. Então, assim, são... Indígenas, né, Brenda, também. Indígenas, exato, né, que são... indígenas, ciganos, são essas populações que não têm tanta representatividade, que às vezes as políticas nem conseguem chegar
né, alcançar as populações quilombolas. Então, assim, eu acho que o social ele pode trabalhar, não trabalha apenas com a pobreza. Quando a gente trabalha, por exemplo, com a violência, tanto mulheres de classe alta vivenciam a violência, quanto as mulheres da classe baixa. Então, às vezes, a gente acha que só a mulher pobre é que apanha, né? E isso não é verdade, né? A negação de direitos, ela está em todas, aliás, a violação de direitos está em todas as classes sociais, né? E o assistente social pode estar realizando esse atendimento, esse acolhimento. Ele vem colocando que a gente pode também estar realizando atendimento nas instituições não governamentais, em universidades, no nosso caso, né, na docência, mas no atendimento também ao estudante, não só na docência em si. Então, são vários os espaços, né, e tipos de populações. Então, eu queria que a Glênia pudesse falar, para a gente já se encaminhar para a conclusão, a questão das oportunidades que podem vir a surgir para o assistente social. Então, Brenda pontuou bem, né? Esses espaços, eles são os mais diversos possíveis, desde instituições públicas, privadas, empresas privadas. E aí, falando da educação, eu falei das universidades, que têm assistentes sociais, mas a gente também precisa destacar os IEFs, né? Os IEFs também têm assistentes sociais. Nós temos assistentes sociais que estão inseridas nos IEFs, daqui do nosso estado. E aí, quando a gente pensou em destacar algumas áreas, eu até conversei com o Brenda de destacar também algumas áreas que todo ano sempre sai concurso, né? Para essas áreas, e às vezes é desconhecido pelos nossos... Eu acho que os nossos estudantes não, porque a gente sempre fala em sala de aula, mas para a população, que as pessoas que estão nos assistindo, que talvez não conheçam, mas o serviço social atua, por exemplo, nas áreas, por exemplo, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, né? Você vai me perguntar assim, mas o que é que o assistente social faz na Marinha? O que é que o assistente social faz na Aeronáutica? O assistente social faz esse mesmo trabalho, tanto de atendimento aos militares, né, em diversas questões, ou questões que eles estão, expressões da questão social das mais diversas, como também o trabalho que o assistente social pode fazer na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. Todas essas três áreas têm profissionais no atendimento às famílias, que também é um público. A gente está falando do usuário, mas o usuário, a gente não pode pensar o usuário de forma isolada. A gente sempre fala do usuário, mas existe ali um grupo social no qual esse usuário está inserido, e aí a gente trabalha sempre o usuário, a família, a comunidade. A gente sempre deve pensar nesse processo da totalidade social, né? Então, aí, esses espaços que muitas vezes são desconhecidos, mas que quase todo ano tem concurso, tem seleção para a Marinha, para a Aeronáutica, né? E aí, um outro espaço também que a gente tem, que vai ser um minicurso, que muitas vezes não é tão conhecido, digamos assim, pela população, às vezes pela terra. A nossa profissão é o espaço sócio-jurídico. Nós vamos ter um mini curso, eu não vou me aprofundar muito, mas eu vou só citar alguns, que é o Poder Judiciário, que é um dos maiores empregadores de assistentes sociais. Nós temos assistentes sociais aqui, né, do Poder Judiciário. Temos também Ministério Público, assistentes sociais inseridas no Ministério Público, assistentes sociais inseridas na Defensoria Pública, assistentes sociais inseridas também na política de segurança, porque a gente fala da política de assistência, da política de saúde, da seguridade social, que é esse tripé que nós temos, sim, uma grande proximidade, mas que a gente também pode estar contribuindo com outras discussões, como a política de habitação, né? Como a política de segurança pública, que também são políticas sociais que estão nesse rol, que nós podemos estar inseridas em diversos espaços ocupacionais, e o sistema penal, né, que a gente está aí recentemente, essa semana, salvo engano, nós tivemos a abertura de vagas aí para assistente social do Departamento Penitenciário Nacional, que é o DEPEN, né, que são as penitenciárias federais, né, que nós temos, inclusive, aqui em Mossoró, né, estou falando de Mossoró, e aí, aqui em Mossoró, nós temos uma penitenciária federal, então sempre tem esses concursos nessa área específica, né, que muitas vezes não é conhecido pelo público, né, pelo serviço social, às vezes
as pessoas não sabem, não conhecem a fundo, mas tem essas outras áreas e tantas outras que a gente ficaria aqui, né? Acho que a noite todinha falando para vocês tantas outras áreas que nós temos de atuação do serviço social. A gente quis um pouco trazer esses outros pontos para que a gente possa refletir como a nossa profissão ela pode estar inserida sim, em diversos espaços socioocupacionais. É claro que penso que a grande maioria dos assistentes sociais estão inseridos na política de assistência, saúde e previdência social, porque tem o INSS também, né? A gente teve um processo recente de interiorização da política do INSS, na verdade, também teve uma certa expansão nos últimos anos de inserção dos assistentes sociais na área da previdência social. Então, é isso. E assim, só para não complementar, mas né, para a gente discutir um pouquinho isso daí, quando a gente vê que a importância da gente estar estudando, né, da gente continuar, ter o permanente, a educação permanente, né, não deixar de estudar, porque é importante, né, não só para os processos em si, mas a gente vê o quanto que isso nos torna mais capaz, né, mais qualificado para a intervenção junto à população. E aí, quando o Bênia coloca essa questão não só do judiciário, né, da questão da segurança pública, da inserção na segurança pública, nós temos aí, não sei se o Bênia falou, a questão do concurso para o SEDUC, nós temos o concurso para o TJ, né, possivelmente vai sair. Então, o ITEP também. Qual? O ITEP, por exemplo, a gente viu, mas às vezes a gente diz assim, mas só tem uma vaga, né? Então, a gente estava até falando antes que, por exemplo, da saúde, né, era uma vaga, né? E mais de 50 pessoas foram convocadas. Exatamente. Então, assim... É que nem, só interrompendo, professora Brenda, que nem o concurso do DEPEN, né? Você abre o edital, nossa, mas só tem uma vaga. Mas não só chamam assistente social, né? Sempre chamam mais profissionais. Então, assim, a gente precisa, né? Eu estava até comentando a experiência com as meninas, a minha experiência quando, por exemplo, eu passei no concurso da Prefeitura de Natal para assistência. Passei não, eram 150 vagas, 156 vagas. Eu fiquei dentro das vagas, e aí só vieram, o concurso eram 2 anos, não me chamaram nos 2 anos, ele foi prorrogado por mais 2 anos, e no terceiro ano, né, que foi em 2015, me chamaram em 2018. Então, ou seja, 3 anos depois do concurso que eu fiz, que eu estava por perdido, né? Tinha passado dentro das vagas e eles só chamaram 3 anos depois. Às vezes, mas eu estou no 7º período, no 6º período, eu não vou fazer. Né? Mas, às vezes, você pode ser chamado depois. Né? Então, não perder as oportunidades que vão aparecer, né? Que estão aparecendo. Porque às vezes os concursos eles são prorrogados, às vezes o número de vagas, eles não querem se comprometer, né? Então colocam uma vaga, mas a gente sabe que pelo contexto, né, daquela instituição e pela demanda que ela tem, não vão chamar apenas um, né? Sempre chamam mais. Isso é o caso não só da saúde, mas de Mossoró, mas da saúde também de Natal, que chamaram além do número de vagas que tinha sido colocado, né? Então, é uma oportunidade. Então, se você está mesmo quem está no 6º, no 7º, no 8º período, né? Buscar essas oportunidades. Quem já concluiu também está buscando essa qualificação para poder aproveitar esses editais que estão saindo, porque, com certeza, é muito importante que a gente firme a nossa profissão nesses espaços também, né? Nesses novos espaços, que a gente mostre o quanto que o serviço social ele é importante, ele faz diferença, ele contribui para o desenvolvimento da sociedade. O serviço social sempre fala construção de uma sociedade mais justa, menos desigual, né? Então, isso se faz nos espaços de atuação também. Né? Então, a gente contribui para essa sociedade nos nossos espaços de atuação. Então, é importante o fortalecimento da categoria. Eu acho que é uma profissão essencial, extremamente importante. Né? A gente tem essa visão da totalidade do ser humano. Né? A gente não vê apenas a questão da saúde quando o assistente social vai numa visita domiciliar, por exemplo, ele percebe toda a vida dessa pessoa. Todas as relações sociais, familiares, afetivas, né, que estão ali envolvidas. Então, é um profissional extremamente importante, mas ainda nesse contexto de
de pandemia, né? Então, desde já, né, a gente já vai encerrar, só pedir para a professora Jaqueline fazer suas considerações finais, os seus agradecimentos, né? Depois da professora Glênia. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar hoje à noite aqui com vocês, né? E agradecer também a todos que participaram conosco desde o início, tanto os alunos quanto os ex-alunos que já são profissionais e até os que não são profissionais da área, mas que sentiram interesse em nos prestigiar no nosso dia hoje, né, do assistente social, e dizer, principalmente para os alunos, que nossa profissão é uma profissão fascinante, é uma profissão apaixonante, que tem desafios diários. Se não tiver desafio, a gente não vai crescer profissionalmente. Então, é algo desafiador todos os dias, mas que em nenhum momento eu nunca me arrependi de ter escolhido ser assistente social, me orgulho de ser assistente social. E dizer que em todos os lugares, quando eu chego e vejo um direito negligenciado, eu vou lá e faço questão de realmente reivindicar esse direito desse usuário quando ele realmente não sabe. Então, agradecer e dizer o quanto é importante a nossa profissão, como você já falou, Brenda, e que nesse contexto desse ano, né, da gente estar comemorando o serviço social, o Dia do Assistente Social esse ano, de uma forma diferente e de uma forma que a cada dia a gente está conseguindo se reinventar mais um pouco para poder dar a esse usuário o direito dele, mas de uma forma que a gente não está conseguindo visitas domiciliares realmente só em casos extremos, mas que mesmo assim a gente não deixa de fazer o nosso trabalho. Então, como Glênia falou, acho que foi Glênia, que a cada dia a gente está se reinventando. Então, essa pandemia veio para mostrar que todas as profissões são importantes, mas como hoje é o nosso dia, o quanto a nossa profissão é importante. O quanto a gente é importante para a sociedade, o trabalho do assistente social. E que a cada dia a gente está se reinventando mais. Então, parabenizar mais uma vez, todos os assistentes sociais, os que ainda não são os nossos alunos, e dizer, minha gente, que é muito prazeroso. Eu sinto orgulho em dizer que sou assistente social. Professora Glênia? Então, agradecer, né, o espaço, esse momento rico de contribuições, de reflexões que a gente teve aqui, agradecer a professora Brenda, a professora Jaqueline, né, agradecer a todos e a todas que estão aí nos assistindo, aos nossos alunos queridos, que estão aí, né, fazendo presentes e fazendo presentes nesse momento, né, as pessoas também que, porventura, não são nossos alunos, mas ex-alunos também, e que estão aí nos prestigiando. Acho que, para finalizar, eu queria só fazer uma leitura de um trecho do livro do Serviço Social na Contemporaneidade, da Yamamoto, que, para mim, eu acho que é atemporal e, assim, agora cai como uma luva, né? Só para finalizar a minha fala. O momento que vivemos é um momento pleno de desafios. Mais do que nunca, é preciso ter coragem, é preciso ter esperanças para enfrentar o presente. É preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar os sonhos, concretizá-los dia a dia no horizonte de novos tempos mais humanos, mais justos, mais solidários. Então, eu acho que é basicamente isso. A gente precisa a gente precisa ter esperança, né, de dias melhores, porque tudo vai passar. Esse momento vai passar e tudo vai ficar bem. Então, com isso, eu finalizo, professora Brenda. Obrigada, professora Glênia, professora Jaqueline, a todos que nos assistiram. Né, dizer que nossas atividades continuam na segunda-feira, todos estão convidados, segunda, terça e quarta, para a gente finalizar, né, e desejar um feliz dia do assistente social para todos os profissionais de serviço social, não só aqui no município de Açu, né, mas para todos os assistentes sociais do Brasil que estão enfrentando, ou que estão ou não na linha de frente, né, o que estão, às vezes você não está na linha de frente, mas está como eu, né, no teleatendimento, nos profissionais que estão no isolamento,
mas que todos estão realizando o atendimento à população, não está deixando essa população sem orientação, sem acolhimento, né? As políticas, né, estão desenvolvendo a sua função, né, que é de fazer prevalecer o direito do cidadão. Então, eu agradeço, desde já, agradeço toda a equipe também da faculdade que nos deu suporte para esse momento, e agradecer a todos que nos assistiram, e desde já desejo uma boa noite para todos e que a gente se reencontre online nos próximos dias e depois essa esperança de que a gente se reencontre novamente, que a gente realmente possa se abraçar e retomar, né, esse nosso abraço. A gente sente falta, né, do abraço do colega, da presença do colega, do compartilhar momentos juntos, né? Então, eu também acredito, mantenho a esperança de que em breve tudo isso vai passar e que estaremos juntos novamente, tá certo? Então, agradeço, pessoal, boa noite e até a próxima semana. Boa noite. Boa noite.